Do sexto ano, vamos então nessa videoaula darmos continuidade ao nosso assunto Mesopotâmia, essa riquíssima região graças à exploração das águas dos rios Eufrates e Tigre. Só fazendo uma breve revisão do que vimos na videoaula passada, os primeiros povos a habitar essa rica região mesopotâmica foram os sumerianos, que do ponto de vista político se caracterizaram por organizarem-se em cidades-estados, cidades independentes uma das outras, autônomas, né? Ou seja, em cada cidade-estado tinha um rei que governava com liberdade em relação ao outro. Já do ponto de vista religioso, eles foram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas tinha um aspecto interessante. Em cada cidade-estado sumeriana tinha uma principal divindade. Esses deuses, essa principal divindade, eles eram cultuados em grandes templos existentes nas cidades-estados. E lá no topo desses templos, para ficar próximo dos seus deuses, eles erguiam, os zigurate, ok? Já do ponto de vista econômico, ficaram caracterizados aí por uma economia bastante diversificada. Praticaram a agropecuária, o comércio e o artesanato. E a coisa mais importante é o seu legado, que eles deixaram para civilizações posteriores, que foi a sua escrita cuneiforme, feita em blocos de argila, usando uma cunha, uma espécie de espeto. E aí criaram a escrita cuneiforme para facilitar, a arrecadação e a cobrança dos impostos, como também para facilitar as suas atividades comerciais entre os sumerianos, entre as cidades-estados sumerianas. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Peço que abram um livro, aí na página 121, nós vamos continuar dos acadianos, ou seja, os acadianos, sob a liderança do seu rei Sargão I, eles vão vir e dominar o centro-sul da Mesopotâmia, vão dominar os sumerianos, fundando a sua capital, a sua cidade mais importante, Acade. É por isso que eles são chamados de acadianos, ok? E aí, uma outra coisa importantíssima é que, sob a liderança de Sargão I, como eu falei, os acadianos dominaram o centro-sul da Mesopotâmia, dominaram os sumerianos e centralizaram todo o poder sob a autonomia, sob a liderança de Sargão I, que foi o primeiro imperador acadiano da região mesopotâmica, o responsável por construir o primeiro império na Mesopotâmia, pois antes viviam os sumerianos de forma descentralizada, em cidades autônomas, em cidades-estados. Agora, com Sargão I, todas essas cidades acadianas e sumerianas vivem sob o seu comando. Por isso, o poder político, a partir dos acadianos, na Mesopotâmia, passou a ser centralizado, sob a forma de império. Esse império, então, sob a liderança de Sargão I, surgiu por volta de 2334 a.C., mas durou pouco tempo, durou cerca de 180 anos. Teve fim por volta aí de 2150 a.C. Dois motivos foram importantes para o fim desse império. O primeiro importante motivo para o declínio foi devido às rebeliões internas, ou seja, os próprios acadianos se unindo e brigando contra o seu imperador. E brigaram contra o seu imperador porque esse imperador ele aumentava intensamente os impostos sobre os acadianos, cada vez mais tirando o alimento, gêneros agrícolas, através da cobrança dos impostos dos acadianos, que passaram a viver na miséria, na fome. Por esses motivos, se revoltam contra o seu imperador, enfraquecendo o império e facilitando o quê? As invasões estrangeiras, que foi o segundo fator para levar ao fim o Império Acadiano no ano de 2150. Acabado o Império Acadiano, vieram os Amoritas. Os Amoritas, eles dominam a região mesopotâmica por volta do ano de 1900 a.C. Eles, então, são um povo de origem semita. Povo de origem semita é porque provém de Sem, filho primogênito de Noé, aquele lá da Bíblia, aquele lá da Arca. E aí esse povo, ele então vem ali das Arábias, ali do Oriente, da Ásia, chega à Mesopotâmia e domina também o centro-sul, ou seja, domina os acadianos e os sumerianos, construindo um novo império, que vai ter como capital a Babilônia.
Por isso que esse Império Amorita, ele também é conhecido como Império Babilônico, porque teve essa importante, riquíssima, grandiosíssima cidade como capital. De todos os imperadores amoritas babilônicos, o mais importante foi Hammurabi. Ele então viveu durante esse período aí, 1792 a.C. a 1750 a.C. Hammurabi teve várias contribuições. Uma de suas principais contribuições foi propor, realizar várias construções, grandes edifícios públicos. Ele então mandou construir, como também liderou a construção de vários canais de irrigação. Esses canais de irrigação traziam águas dos rios Eufrates e Tigre para as mais diversas, distantes regiões, como também construiu açudes. Na época que as águas do rio Eufrates e Tigre baixavam, que não tinham como trazer as águas desses rios por canais para essas terras distantes, então como aguar essas terras distantes? Aí, então, a existência desses açudes, que facilitavam então a irrigação dessas terras que ficavam muito distantes da beira dos rios Eufrates e Tigre, quando estavam suas margens mais baixas, tá certo? Mas nós podemos dizer que o maior legado de Hammurabi, do Império Amorita ou do Império Babilônico, foi um dos primeiros códigos de leis escritos, um dos primeiros. Já antes dele já existiam outros códigos de leis escritos. Hammurabi, ele também no seu Império Babilônico vai construir um código de leis escrito. E qual é a vantagem da existência desse código de leis no Império Babilônico? Ele uniformiza a justiça. Um erro cometido no norte do Império Babilônico, ele vai ser punido da mesma forma que um erro cometido lá no sul. Ou seja, o imperador Hammurabi, ele uniformizou as leis, ele então uniformizou a justiça. Independente de você estar no norte e no sul, você vai ser punido da mesma forma, porque agora tem um código de leis escrito em pedra, como vocês podem ver ao lado, tá certo? Em todo o entorno dessa pedra tem as leis que ele então construiu. E ali você vê a representação da principal divindade babilônica amorita, o deus Shamak, entregando esse código, para Hammurabi. Isso é uma representação, tá certo, pessoal? Uma outra coisa importante é que esse código de leis de Hammurabi ele foi construído baseado nas leis antigas de Talião, do famoso olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição tem que ser igual ao crime cometido. Exemplo, um engenheiro construiu uma casa, veio a cair e matar o seu dono, esse engenheiro, como é que ele seria punido? Da mesma forma, ou seja, tendo que morrer, ok? E aí, depois do Império Babilônico, comandado pelos amoritas, este vai ser dominado pelos assírios. Inicialmente, os assírios viviam no norte da Mesopotâmia. Eles se sedentarizaram ali por volta de 2400 a.C. Era um povo que economicamente não vivia do comércio, da agropecuária, do artesanato. Eles vão viver geralmente de saques a povos estrangeiros que passavam por suas terras. Eles então com esses saques vão enriquecer, vão formar um forte exército e vão vir conquistar o centro e o sul da Mesopotâmia. Então eles vão conquistar toda a Mesopotâmia, construindo o Império Assírio a partir de 1300 a.C. O Império Assírio durou até 612 a.C. Ok, pessoal? Como eles conquistaram tantas terras? Organizando o primeiro exército do planeta, ou seja, o primeiro exército organizado com tropas de frente, infantaria, arqueiros, flecheiros, carros de combate. Esse exército, com essas legiões organizadas, os primeiros a fazerem isso foram os assírios, que utilizavam carros de combate, ou seja, carros de madeira, com rodas de madeira, puxados por cavalos. E aí iam guiando soldados armados, espadas, arcos e flechas. Então, com o uso desses carros de combate, facilitavam as suas vitórias. E nesses confrontos, conquistando toda a Mesopotâmia e outras terras mais, eles vão praticar intensamente a violência, a crueldade. Vão degolar a cabeça dos derrotados, arrancar dentes, orelhas, fazerem colares, ou seja, eles vão tratar com enorme crueldade os povos derrotados. E por que eles tratavam com crueldade esses povos derrotados?
principalmente, pessoal, com o intuito de desencorajar a resistência, ou seja, de abalar o moral do inimigo. A partir do momento em que um povo sabia que os assírios estavam vindo querer dominar suas terras, esse povo, sabendo que os assírios eram cruéis, violentos, eles não resistiam ou fugiam para outras terras. Então os assírios praticavam a violência, a crueldade contra os seus inimigos com esse intuito, abalar o moral do inimigo, não causar resistência do inimigo, tá certo, pessoal? E aí vem uma outra coisa importantíssima. Por que que eles, como eu falei no princípio, vão viver apenas de guerra? Por que que eles não praticaram o comércio, agropecuário, artesanato? Eles vão viver economicamente, basicamente, do espólio, ou seja, das riquezas de povos que eles dominavam. Por que que eles vão viver tanto de guerra, de fazer guerra? Porque eles queriam agradar sua principal divindade, o deus Assu. É o que justifica eles conquistarem várias terras, escravizarem vários povos, ou seja, viverem de guerra para agradar a sua principal divindade. Vocês veem aí a representação da principal divindade dos assírios, o deus Assu. E aí eu queria mostrar algumas imagens para você. Aqui, ó, os assírios inicialmente viveram aqui, ó, no norte da Mesopotâmia, e aí em 1400 a.C. eles conquistaram toda a Mesopotâmia, terras a leste da Mesopotâmia, a oeste da Mesopotâmia, a norte da Mesopotâmia, conquistaram aqui, ó, o Oriente Médio e o Egito. Estudamos isso. Quando eles conquistaram o Egito, eles causaram a fuga dos cuxitas do Egito, ok? E aqui, um dos principais instrumentos de guerra dos assírios, desse exército grandioso e organizado, o carro de combate. É graças a esses carros de combate que eles então venceram várias guerras, tá certo? Dominando várias terras. E aí, para nós fecharmos essa videoaula, eu queria passar um vídeo para vocês. Tá certo, pessoal? Enquanto o vídeo começa, então nessa videoaula de hoje, nós vimos outras civilizações importantes que viveram na Mesopotâmia. Ou seja, depois dos sumerianos, nós vimos os acadianos, construidores, vimos os amonitas e os assírios. Então, grandes civilizações. Assistir então um excelente vídeo. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. Isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então... Era uma vez, na história das civilizações... A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos.
Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil, criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império.
Eu ganhei! Eu sou o maior! Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu e as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com um outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte. Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí, porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3 mil anos. Com essa descoberta, fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. No próximo episódio, Mesopotâmia, segunda parte... Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa videoaula e na nossa próxima videoaula, então, a gente conclui o assunto Mesopotâmia, como também vê essa segunda parte desse interessante vídeo aí. Então, bons estudos, valeu, um abração a todos vocês. Valeu, pessoal!